Todos, boa noite a todas. São 19h35, essa é a quarta tentativa de entrar no ar. Vamos tentar de novo. Estou vendo se eu vou entrar no ar aqui pelo... Olha aqui, parece que entrou. Vamos ver no celular de mocinho. Meu Deus do céu, tá difícil também o celular de mocinho, não? Não tá aparecendo o celular do mocinho, de mocinho, mas outro dia eu descobri que o mocinho não me seguia. Deixa eu ver se ela me segue. Não, tô seguindo. Não tá não, seguir de volta. Meu amor. Já cliquei aí, amor. Não tá não, seguir de volta. A Mônica Tour entrou. Hoje, como vocês viram, tá uma bagunça, né? Foi uma dificuldade para entrar, né? É um problema. Eu ainda fiquei conversando com a minha esposa porque eu não entrava. Acho que a minha esposa não quer me seguir. Vamos fazer o quê? Agora vamos localizar a leitura de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro. Tá uma bagunça hoje. Mas vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaída, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Eles viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, lá pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto, ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles ainda estava endurecido. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha entrou. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Bom, esse evangelho é um evangelho também muito conhecido. Aliás, normalmente esses evangelhos são muito conhecidos. Eu acho que eles não são muito aproveitados. E aqui eu acho que a gente tem um problema do tamanho de um bonde. Que é essa frase, não tenhais medo. Tem gente, inclusive, que diz que a frase mais falada na Bíblia é não tenhais medo. E fazem uma interpretação que é, na melhor das hipóteses, assim, pegando leve, uma interpretação altamente questionável.
eu diria que é quase irresponsável. Por quê? Porque trabalha a ideia de não ter medo, quase como uma ideia de uma irresponsabilidade. Trabalha a ideia de não ter medo como uma ideia de uma conduta sem consequências. Ou trabalham ela como uma forma de condenação. O que eu quero dizer isso? Ah, você está com medo, mas a Bíblia diz para você não ter medo de fazer as coisas. Você tem que perder o medo. Ah, sei, tudo bem. Se entrar uma jararaca aqui em casa, eu vou olhar para a jararaca. Ah, fica aí, jararaca, tem problema não. Né? Eu não tenho medo de jararaca, não. Isso não faz o mínimo sentido. Como também não faz sentido a interpretação irresponsável e inconsequente. O que eu quero dizer com isso? Ô Cacá, boa noite, paz e bem. Não ter medo não pode ser interpretado como uma conduta inconsequente. O prédio está em chamas, eu vou sair do prédio, mas eu não tenho medo do fogo, porque eu sou de Cristo. Quem é de Cristo não tem medo. Virgem Santíssima, Mãe de Misericórdia, Jesus não está falando isso, a Bíblia não fala sobre isso. Essa interpretação desse jeito é uma interpretação que o Luizinho literal faz. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Se vocês pegarem a primeira leitura de hoje, a primeira carta de João, João fala sobre isso. João fala sobre a necessidade do amor, de viver o amor, de estar junto do amor, porque estando no amor você permanece com Deus. E aí ele fala, vou até pegar aqui, porque senão, né, as pessoas vão dizer que eu estou falando besteira. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo. Aquele que teme não chegou ao perfeito amor. Olá, Cacá, tudo bem? Entendem isso? O temor não tem a ver com esse medinho que as pessoas acham. Ah, não, é o medo da barata, é o medo da lagartixa, é o medo do fogo, é o medo da cobra venenosa. Não. Não é essa a discussão aqui. Você tem que ter medo dessas coisas mesmo. Você está frente a uma pessoa violenta, você tem que ter medo. Porque Deus não quer que você seja inconsequente. Ele, inclusive, fala, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não reagis ao homem malvado. Mas Bernardo, ele disse para não ter medo. É aí que você vai fazer o quê? O sujeito está lá, sujeito daqueles armários 3x4, com um soco inglês ameaçando você, e você vai dizer, não, tenho medo de você não. Claro que você tem medo. Mas o problema é que as pessoas ainda não entenderam. A religião
que Jesus pregou é uma religião de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Então, eu devo praticar o amor ao máximo. Mas, enquanto eu não chegar lá, eu estou temendo, porque eu ainda estou no pensamento do castigo. Eu ainda estabeleço a minha relação de religião como o amor do escravo, que ama o Senhor porque tem medo do chicote. Um dos pais da igreja falou isso. Né? E assim, tem muita gente que vive até hoje essa religião. Não faz isso porque é pecado, e se você pecar, você vai para o inferno. Não faz isso, isso é pecado grave, você perde a amizade de Deus. Aí a gente olha, fica angustiado com essas coisas. Ah, Bernardo, mas eu li isso no catecismo. Uhum. Se você for ler as coisas assim, você está ferrado, porque as pessoas têm que aprender a ler o texto no contexto, senão vira pretexto. E mais que isso, a gente tem que entender que determinados textos nos são dados em determinados momentos a partir do conhecimento que nós temos naquele momento. Sabe, pessoal, aqui para mim é muito claro. Os discípulos estavam numa situação difícil. Eles estavam achando que eles não eram bons discípulos, porque em momento algum eles acharam que o mestre ia multiplicar os pães. Em momento algum eles pensaram que o Senhor ia alimentar os famintos como ele acabou de alimentar. E mais, ele de repente está enfrentando uma situação que é muito difícil. Sabe, se vocês prestarem atenção, se eu pego um avião e vou daqui para Brasília, a viagem demora mais do que se eu pego um avião e vou de Brasília até aqui. Mas, Bernardo, como isso é possível? É porque normalmente quando a gente vai para Brasília, o vento está contrário a gente. Quando a gente volta de Brasília, o vento está a favor da gente. Pessoal, se o vento é capaz de atrasar ou adiantar um avião, imagina o que ele é capaz de fazer com o pessoal remando um barquinho. Imagina. Sabe, pessoal, isso é muito importante porque haverá horas na vida da gente que nós vamos estar fracos, cansados, até assim meio desanimados, achando que a gente não vai aguentar. E nessas horas eu fico pensando, a gente entende o amor. Sabe, porque se eu entendo o amor, eu vou entender isso de outro jeito. Padre Júlio foi muito feliz numa frase, quando ele disse assim: eu não luto para ter sucesso, eu luto para ser fiel. Eu acho que o grande compromisso nosso é continuar remando. Mas, Bernardo, vai ter hora que eu não vou aguentar. Para! Você disse que era para continuar remando e você mandou parar e não... Não tenhas medo. Não. Você parou porque você não aguenta mais. Para, repousa, descansa. Deus não vai te dar um castigo porque você precisou parar. Não tenhas medo. Se você vive no amor,
você não tem medo, porque o medo implica em castigo. Entenderam? Entenderam isso? A visão do medo está ligada à visão do castigo. A gente tem que parar com isso. Jesus estava andando sobre o mar da Galileia. Simbolicamente, Jesus estava andando sobre todo o mal. Mas os discípulos ainda não haviam entendido toda a grandeza do que Deus havia feito, do que Jesus havia operado na multiplicação dos pães, porque o coração deles estava duro. E o coração deles estava duro por quê? Porque eles ainda estavam com medo. Eles ainda viviam a religião do pecado, da condenação, da religião que se você não segue a regrinha, você vai para o inferno. Em vez de entender que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A partir do momento que você entender que Deus é amor, que Deus te ama e que Ele vai cuidar de você, que Ele vai entender as suas fraquezas, as suas limitações, aquele dia que você está cansado, aquele momento na pastoral que você virou e falou assim, eu não aguento mais. Eu preciso de uns dias, eu preciso parar. Essa pastoral não está funcionando, eu tenho que rever tudo. A partir do momento que você assumir esta realidade e dizer, eu vou seguir com Jesus. Mesmo que nada dê certo, mesmo que tudo fracasse, eu vou continuar remando. O vento é contrário, o mar é bravio, mas eu vou continuar remando. Não porque eu sou um turrão, não porque eu sou teimoso, não porque eu me acho obrigado. Eu vou continuar remando porque eu sou fiel. Mas, quando as forças falharem, quando a minha fraqueza me superar, quando o cansaço for maior que a minha vontade, eu paro. Porque Ele é meu Pai, Ele me ama. Sabe, não tenhais medo, não é uma ordem para ser entendida como uma forma de opressão. Não tenhais medo não é uma ordem para ser entendida como um chamado às armas, uma exigência de postura e conduta. Não tenhais medo. É aquele consolo carinhoso da mãe para a criança pequena. Não tenhais medo, meu filho. Eu entendo, eu compreendo, eu sei como é difícil. Não tenhais medo, é um consolo para nós quando nos vemos frente a uma sociedade tão perversa, tão injusta, tão iníqua, que até aqueles e aquelas que se comprometem em reduzir as desigualdades, as injustiças, as perversões, sofrem perseguição, sofrem ofensa. Até as pessoas que fazem os atos mais simples e bondosos do mundo são questionados. Quando alguém faz uma fala pela justiça, pela democracia, pela igualdade, pelo respeito, pela dignidade, é capaz de aparecerem milhares de pessoas para criticar. Mas, quando alguém faz uma fala sobre ódio, sobre exclusão, sobre violência, não raro, essa pessoa é aplaudida, porque ela diz que é uma fala religiosa.
Eu me lembro quando começaram a questionar a homofobia seria crime. Eu vi pessoas na igreja falando: eu não vou mais poder falar as coisas da minha religião. E eu fiquei olhando assim, porque quando eu ouvi isso eu fiquei... Ué, eu falo há anos e nunca me preocupei com isso. Isso nunca foi do depósito de fé, isso nunca foi uma das grandes verdades da igreja. Pelo contrário. O que eu sei é que amar é a chave da perfeição. E se eu prego ódio, eu estou pregando o oposto do amor. Eu sei que o meu Senhor veio ao mundo para salvar o mundo e não para condená-lo. João 3, 16 e 17. Então por que eu vou ficar condenando? Bernardo, não fala isso, que as pessoas vão te tratar mal. É verdade. Quando a gente fala isso, as pessoas nos tratam mal, inclusive são agressivas conosco. Tá certo. E aí, Bernardo? Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião? Eu vou falar assim mesmo. E vou rebater. E é claro que vai chegar um momento... Oi, Rodrigo, boa noite, paz e bem. Que eu vou cansar. Vai chegar um momento que vai doer. Vai chegar um momento que a decepção é tão grande que eu vou... talvez até pedir arrego. Mas eu não vou ficar triste, não vou me sentir derrotado, não vou me sentir devendo. Por quê? Porque eu ouvi do Senhor: não tenhais medo. Novamente, é um consolo para mim. Não ter medo me liberta. Agora, não ter medo implica em encher o meu coração de amor, em tornar o meu coração endurecido, aquele coração que não quer ouvir a palavra que cura, salva e liberta. Eu tenho que deixar essa palavra entrar no meu coração e mudar todo o meu ser. Porque senão eu não vou para o amor perfeito. E aonde há o amor perfeito, não há castigo. E essa é a real entendimento de não tenhas medo. Tenha medo do que pode te destruir, do que pode te fazer mal, do que pode te trazer danos. Tenha medo, sim. Mas confie na misericórdia do Senhor. Saiba que Ele te entende, que Ele te acompanha, que Ele vê o seu sofrimento. E na hora H, Ele vai entender e vai te acolher. Não ter medo não é uma conduta irresponsável. Não ter medo é saber que o Senhor estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos, que Ele entende os nossos limites, apoia as nossas decisões. E quando tudo mais tiver dado errado, Ele nos carregará no colo. Amém? 20 horas, hoje foi uma bagunça essa live, eu tive que entrar 4 vezes, entrava, saía, entrava, deu um monte de problema. Mas estamos aí. Amanhã tem live às 19h30, tá? Prometo, se tudo correr bem, se depender de mim, não vai ser essa bagunça, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de João Damasceno. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.
tchau, tchau.